Olá, boa noite. A edição de hoje foi baseada nos questionamentos do telespectador Filipe de Carvalho Gava. Ele diz o seguinte, aspas, venho acompanhando os telejornais Repórter Brasil e percebo que a questão da Coreia do Norte tem sido tratada com superficialidade e parcialidade. Acredito que uma sociedade forte e consciente de sua cidadania e responsabilidade pode surgir de informações verídicas e completas sobre os mais diversos temas. Peço que apresentem notícias sobre as seguidas e absurdas sanções promovidas pela ONU sobre a República Democrática Popular da Coreia e um breve histórico sobre este país desde 1950. Fecha aspas. A diretoria de jornalismo respondeu que tem tratado a questão da Coreia do Norte em várias edições, seja do ponto de vista noticioso, seja através de análises do comentarista Emir Sader, e aceitou a sugestão de fazer uma reportagem contando a história das duas Coreias. O telespectador ficou satisfeito com a resposta e elogiou a atenção que recebeu por parte da ouvidoria, da direção de jornalismo e da EBC. No entanto, insistiu que a TV Brasil deve se distanciar da visão parcial da mídia que ele considera privilegiar o ponto de vista dos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, a comunicação se transformou no terreno onde explodem as minas deixadas pelos embates da história. O público na TV já está no ar. A polêmica em torno do noticiário sobre a Coreia do Norte e a do Sul reproduz simbolicamente os conflitos que levaram à divisão do território em 1948. De um lado, a União Soviética e o comunismo, de outro, os Estados Unidos e o capitalismo, em uma espécie de Guerra Fria da comunicação. O público na TV ouviu algumas autoridades no assunto para saber qual a posição da mídia no tabuleiro do conflito entre as Coreias. O professor Argemiro Procópio, do curso de doutorado em Relações Internacionais da UNB, acha que a mídia acompanha a posição norte-americana e também europeia nas questões de conflitos mundiais. A mídia tem refletido, sobretudo, uma opinião estadunidense. E não é só com relação à Coreia, mas com relação ao que se passa no mundo, muitas vezes a nossa interpretação é uma interpretação muito focalizada em lentes ou europeias ou em lentes dos Estados Unidos. É uma pena, porque o olhar do mundo é um pouco maior. Mas o que também não se fala é que a Coreia era um país único, ou seja, existem parentes de um lado e do outro. Falávamos muito do Muro de Berlim. E falamos muito pouco desse muro que separa as duas Coreias, aquele mesmo muro também que separou o Vietnã, ou seja, e desse muro invisível também que separa as populações ricas das populações pobres na periferia. Carlos Eduardo Vidigal é professor titular de História das Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Vamos ver a opinião dele sobre o comportamento da mídia em relação ao conflito da Coreia. A mídia, em geral, ela reproduz aquilo que é a visão norte-americana. Se os Estados Unidos elegem Coreia do Norte, entre outros países, como o eixo do mal, em geral a imprensa vai atrás. Então há uma superestimação da capacidade da Coreia do Norte de fazer um ataque à Coreia do Sul, ao Japão e mesmo aos Estados Unidos. Nesse sentido, a mídia ela é utilizada também como um tabuleiro do conflito, digamos, ideológico
entre as duas Coreias. Eu creio que a TV pública ela pode ultrapassar aquilo que a gente chama de malhas da ideologia e mostrar os interesses concretos que estão envolvidos naquela área. É bom lembrar que nós temos uma China em ascensão, os Estados Unidos em um declínio relativo, e de um ponto de vista histórico, nós não poderíamos descartar a hipótese de que nas próximas 2 ou 3 décadas ocorra um conflito de maiores proporções. E se vier esse conflito, ele pode ter início no Oriente Médio, em torno da geopolítica do petróleo, mas pode ter início também na região da Coreia. Não há nenhum momento na história em que uma potência ascendeu e outra declinou e que não tenha ocorrido uma guerra de grandes proporções nesse processo. E o público? Como será que percebe a complicada posição da mídia nessa história? No próximo bloco, a gente volta já. Para você que chegou agora, o assunto de hoje é o comportamento da mídia na cobertura do conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E você? Você consegue entender bem essa história? Começou mais ou menos, quer dizer, uma coisa que eu estou supondo, mais ou menos lá na época da Segunda Guerra Mundial. Sempre houve conflitos dos Estados Unidos com pressão em cima da Coreia do Norte e é por isso que tem dado esse problema que está tendo hoje. As tensões se originaram a partir dos treinamentos, exercícios militares, né, dos Estados Unidos na região de fronteira, né? Isso teria causado um profundo desgosto ao governo coreano da Coreia do Norte, né? Então, houve uma série de ameaças, né? Ameaças que geralmente sempre eram para barganhas para conseguir ajuda externa para ajudar o país, que geralmente está sempre quebrado. Eu só não sei se as causas que a imprensa aponta são realmente as causas históricas, né? Mais dos que eu acompanhei dos sites de notícia de internet são muito claros, né? Eles explicam a origem da década de 50, a separação das duas Coreias e o que estaria gerando a possível conflito, né? O que estaria gerando as tensões atualmente. Então, acho que está bem claro, né? Acho que tem muito mais coisa para entender, né? Se correr atrás, for atrás, procurar saber, tem muito mais coisa para poder saber. Eu acho que a imprensa não está explicando bem não, né? Que ninguém nunca entende porque eles estão em briga, essas coisas. A gente não se preocupa com o que acontece nos outros países muito, né? A gente mais foca no nosso e ainda, mesmo assim, também não se preocupa muito com o que acontece aqui. Mas a gente não sabe realmente o motivo das rivalidades deles lá, né? Para o professor Pio Pena, a opinião pública se forma a partir de uma visão superficial passada pela mídia. Ele sente falta de um aprofundamento da história daquele país dividido, para que as pessoas possam ter uma opinião mais consistente. A divisão das duas Coreias é um produto típico da Guerra Fria. Essa divisão aconteceu em 1945, quando os japoneses foram expulsos da Península Coreana. Se a gente voltar um pouquinho mais na história, em 1910, os japoneses anexaram a Coreia. Num processo de expansão do Império Japonês, na época do imperialismo, eles ocuparam a península, anexaram a península e transformaram a Coreia numa colônia. Como os europeus tinham outras colônias espalhadas pelo mundo. Tinha também, por exemplo, a Indochina, que é hoje o Vietnã, era uma colônia francesa. A Índia era uma colônia britânica. Então os japoneses sentiram o direito também de terem áreas coloniais como complementos para o seu desenvolvimento industrial. Então os japoneses vão ocupar a península da Coreia e vão subjugar os coreanos até o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão foi derrotado na guerra, naturalmente a ocupação da Península Coreana cessou. E aí o que aconteceu? Os soviéticos chegaram, ocuparam a parte norte da península e os norte-americanos chegaram e ocuparam a parte mais ao sul da península.
Então o país ficou dividido inicialmente, sem exatamente saber o que iria acontecer. Né? Havia, claro, uma tendência à unificação, mas já existia o exemplo da divisão da Alemanha. A Alemanha já havia sido dividida pelos aliados na Europa. Então, a Coreia ela correu esse risco e acabou sendo dividida. Tanto é que, quando os norte-coreanos quiseram unificar e começaram a Guerra de 50, né, eles contaram com o apoio dos soviéticos e dos chineses, e aí desencadeou-se uma das mais brutais guerras do pós-Segunda Guerra Mundial. Quase venceram, mas aí houve um contra-ataque dos Estados Unidos e de países aliados sob o mandato das Nações Unidas, e aí a guerra foi em direção ao norte, os conflitos foram se intensificando, avançou em direção aos territórios que antes estavam com os grupos do norte, houve inclusive ameaça da utilização de armas nucleares, foi, né, por um triz que não se usaram artefatos nucleares na Guerra da Coreia. E aí, num acordo de paz, num armistício, ficou definida uma divisão entre as duas Coreias no paralelo 38. Foi assim que surgiu a divisão entre as duas Coreias. Portanto, está ligado a uma questão da Guerra Fria. Né? O curioso é que as outras divisões que ocorreram durante a Guerra Fria acabaram. Por exemplo, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, houve a unificação. A Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, houve unificação. E o caso coreano, não. Se prolonga após a Guerra Fria com a manutenção da divisão do país em dois. Ou seja, com a existência de dois países, que na verdade, continuam sustentando, se trata de um único povo, né, de um único país. Aí entram os interesses externos. Já, portanto, no nascimento desses dois países, dessa divisão, né, nós temos interesses externos prevalecendo. Isso se associa, claro, aos interesses internos, mas a pressão externa foi muito intensa. Do lado da Coreia do Norte, por parte da China e da União Soviética, a extinta União Soviética. No caso da Coreia do Sul, por parte dos Estados Unidos e, claro, dos seus aliados ocidentais. No próximo bloco, as armas dos jornalistas para garantir a imparcialidade. Em instantes, a gente volta já. Veja agora como o jornalismo trabalha para garantir a imparcialidade no campo minado das ideologias. A gente tem que estar lendo muito, tem que estar muito preocupado em ver que existe manipulação, que existe interesse. Isso exige do editor um trabalho de busca de informação constante, além do que vem empacotado pelas agências. E tentamos, pegando informações de fontes variadas, fazer um texto o mais isento possível e colocamos o Emi Sader para comentar, né, para trazer uma abordagem própria, específica, única, do ponto de vista única no sentido de que só a TV Brasil tem esse comentarista específico, né? Então é isso que a gente faz, é uma luta diária, cotidiana, dura, para a gente conseguir a informação mais isenta possível. Voltaremos mais vezes ao assunto e podemos fazer até com mais uma retrospectiva histórica. Eu vi que foi uma demanda do telespectador, eu acho uma boa sugestão dele. Então, se tiver um gancho jornalístico, a gente voltar e fazer uma retrospectiva, mostrar como é que foi o desenvolvimento do conflito desde a década de 50, fazer uma coisa mais ampla. Eu acho interessante essa ideia e pode ser feito tranquilamente. Agora, a gente tem procurado dar os diferentes lados da questão e análise própria nossa com o emissário. O jornalista Sérgio Léo é especializado em relações internacionais. Será que a notícia especializada
corre menos riscos de ser contaminada por uma visão parcial? Eu acho que a cobertura da mídia em relação a esse conflito é difícil. É difícil por alguns motivos. Muito poucos jornais ou televisões têm gente no local, porque é uma cobertura cara e cada vez está sendo mais difícil para os órgãos de imprensa bancar coberturas caras como essa. É uma cobertura que compete no Brasil com outros assuntos mais relevantes, relevantes no sentido de que tem mais a ver com a nossa vida cotidiana ou com os interesses imediatos do Brasil, como é o caso da Venezuela, da Argentina, mesmo a crise europeia. Então, é uma cobertura que acaba pecando mesmo pela superficialidade e acaba ficando muito dependente do material produzido pelas agências internacionais de notícia. Você tem aí dois problemas. Um deles é uma questão que acaba sendo um pouco ideológica, não necessariamente que os meios de comunicação façam uma campanha contra ou a favor qualquer dos lados, mas as pessoas têm certos preconceitos, certas visões preconcebidas, certas visões que são alimentadas pelas próprias sociedades onde elas estão. E isso acaba influenciando muito a análise. O outro lado é que, de fato, o governo da Coreia do Norte é um governo muito fechado, é um governo autoritário, é um governo muito pouco acostumado com o trabalho de uma imprensa sem controles ou sem amarras. Então, você conseguir autorização. Primeiro que você precisa de autorização para fazer qualquer tipo de reportagem lá dentro. Segundo que, mesmo após essa autorização, a sua liberdade é muito, eu diria que é praticamente nula. Você é o tempo todo acompanhado por pessoas designadas pelo governo e essas pessoas determinam mais ou menos quem que você pode falar, com quem você pode falar. E ainda por cima tem a barreira linguística, né? A maior parte dos repórteres, dos jornalistas, não fala a língua, não lê a língua, então tem muita dificuldade de obter informações originais do país que não sejam as que vêm por canais oficiais ou que passam por algum tipo de tradução. Esperamos que a edição de hoje tenha contribuído para ampliar a compreensão do telespectador sobre este polêmico assunto que é a cobertura do conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mais que isso, que tenha servido para estimular o cidadão a questionar a informação que recebe por todas as fontes. O Público na TV fica por aqui. Uma boa noite e obrigada pela audiência.